Olá, seja bem-vindo ao Notícias em Debate, que tem como tema hoje a política. E sobre isso a gente conversa com a senadora Marta Suplicy, senadora do MDB. Boa noite, senadora, bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem alguns assuntos para tratar, mas eu gostaria de começar essa nossa entrevista falando sobre o que trouxe a senhora para a nossa região hoje. Olha, no Senado nós temos a Procuradoria da Mulher. Essa Procuradoria tem um projeto de seminários para empoderamento da mulher e faz esses seminários, que é um dia só, no Brasil todo, mas vai nos mais remotos locais. E eu pedi para que fosse feito esse evento aqui em São Paulo, na Baixada Santista, e escolhemos São Vicente. Então, é para a gente discutir violência contra a mulher, empoderamento da mulher, ascensão profissional da mulher. E a ideia não é que a gente saia dali com candidatas, né? Mas que nós saímos dali com mulheres que percebem que elas podem fazer, que elas podem ser e que elas têm que buscar sua autonomia, por mais difícil que seja naquele momento. E, eventualmente, também que alguma mulher decida ser candidata, porque disso faz enorme diferença. A senhora já passou por diversos cargos na política, né, em diversas instâncias. Como é que a senhora vê a ação da mulher na política, ou a falta da ação da mulher na política? Eu diria que faz muita diferença quando tem uma mulher uma mulher num poder, né, seja executivo ou legislativo. A mulher tende a priorizar algumas questões. E a mulher tem realmente, isso é fruto de décadas, de gerações, onde a mulher cuidou de idoso, de criança, de doente. A gente tem um viés mais de sensibilidade para esse lado, né? Mas no legislativo eu percebo que as leis importantes para a mulher são geralmente propostas por deputadas ou senadoras, né? Porque a mulher vivencia aquilo, ela tem mais relação com a questão das dificuldades das mulheres. Então, vou dar um exemplo concreto, né? Nós temos, desde a lei das cotas, foram as mulheres, a primeira lei das cotas foi minha, há 30 anos, né? Agora são as deputadas que fizeram a primeira, a mais recente, que depois eu quero falar disso também. Para a saúde, também são as mulheres, né? Agora, recentemente, eu fiz um projeto para que quem seja submetida à mastectomia tenha direito também nos planos de saúde privada obrigatoriamente e que tenha a metrização. O que é isso? Por exemplo, a mulher tira um seio. Aí, por lei hoje, o SUS é obrigado a reconstruir. Só que reconstruir daquele jeito. De qualquer jeito. Exatamente. E é uma tragédia para aquela mulher. Então, eles vão ser obrigados a fazer igualzinho a outro seio. Então, isso é um exemplo. Mas tem muita lei que pensa essas coisas de mulher, né? E também, você veja, as iniciativas como Maria da Penha, como feminicídio. As mulheres ali se transformam em guerreiras que ai de quem não votar. Apesar que essas leis, hoje nós temos já um politicamente correto, que mudou a maioria bastante, né? Tem. Podem não gostar muito, mas votam, né? Inclusive, tem coisas que nem... A gente usa esse artifício, apesar de nem achar tão lindo, no mês de março, se acabou tendo como regra que votam-se os projetos relacionados à mulher ou projetos de mulheres, né? Que geralmente não conseguem nunca entrar na pauta para votar. Então, os outros 11 meses são os dos homens. Mais ou menos assim, mais ou menos. Mas quando chega em março, tem um monte de projeto de mulher. E aí passa. Às vezes passa até coisa que não devia passar, porque não tem nenhuma importância ou é além da conta. Mas passa. Então, um dia não será assim, mas ainda é assim. E muitas vezes hoje, nesse seminário que eu estava falando na parte da manhã, né? Eu estava falando, não pense que as mulheres empoderadas, por exemplo, eu sou senadora da República, eu sou mulher empoderada, mas não adianta, eu sou mulher. Tem que cada minuto, cada dia, você ter que entrar numa disputa e muitas vezes ser alijada ou ser desrespeitada porque é mulher. A posição da mulher ainda está muito aquém? Muito aquém. Muito aquém, muito aquém. Nós temos algumas mulheres em postos chaves, em postos de extrema importância,
mas são muito poucas. Haja vista no próprio Supremo Tribunal, o vexame que foi a intervenção de 2 ministros em relação a Rosa Weber, ministra, e a presidente do Supremo, né, a Carmen Lúcia. Elas foram interpeladas 3 vezes de forma que os outros não foram, sabe? Tipo assim, condescendentes, né? Então, eu acredito que sempre é um pouco assim, às vezes mais, às vezes menos, mas você veja, nós estamos falando de mulher mais empoderada, não dá para ser. E mesmo assim, são tratadas... Agora, a gente teve uma presidenta, como ela falava, né? Presidenta da República, Dilma Rousseff. Quer dizer, foi o cargo mais elevado que uma mulher conseguia chegar. Foi, mas também não foi a nosso favor nesse sentido, né? Eu acho que não ficou, né, prejuízo para as mulheres, porque ela ficou como uma coisa separada que aconteceu. Inclusive, todas tinham muito medo que aquilo fosse reverter contra as mulheres, mas não reverteu, passou. Vamos falar um pouquinho agora de eleição e Temer. A senhora é do mesmo partido que o presidente da República, Michel Temer. A senhora acha que esse último caso, envolvendo os amigos do presidente aqui em relação ao Porto de Santos, a Rodrimar, isso pode de alguma forma melindrar a reeleição dele? Não sei, não tenho como te responder isso, não tenho a mais leve ideia de como responder, porque tem uma investigação, tem um presidente que se defende, que nega veementemente as acusações, e acredito que o presidente será candidato à reeleição. Isso é o que o PMDB está esperando, né? Colocar Michel Temer na reeleição. Essa é a proposta inicial. Exatamente. Mesmo com uma rejeição que acabou de sair agora de 72%? Olha, rejeição, exatamente por isso que ele precisa fazer uma campanha, né? Porque se você for pensar, nós estávamos falando da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi um desastre o final do primeiro mandato dela para o segundo, né? Eu mesma fiz uma campanha para o Lula, naquele momento, né, a ser o candidato. Fui derrotada, ela foi a candidata, né? Ela assumiu, quando começou o segundo mandato dela, o Brasil estava completamente descontrolado. Era uma inflação gigantesca, um desemprego de 14 milhões e ela não conseguia conversar com o Congresso. E não adianta dizer se gosta ou não gosta do Congresso. O Congresso é o que temos. Tem que ter alguém que tenha habilidade de conversar com o Congresso. Ela não tinha essa habilidade de conversar com o Congresso e nem capacidade de pôr ordem no que estava acontecendo em termos econômicos. E fruto exatamente do determinismo dela, de intervir na Petrobras, no preço da gasolina e tudo mais, de intervir no setor energético, que quebrou o setor energético. Então, ali estava um descontrole. E eu acho que muito do impeachment foi devido a esse descontrole. Tinha uma brecha jurídica para poder ser ativada e que foi por aí, mas tinha um descontrole, né, sentido no país de que a economia ia para o brejo e o brasileiro estava passando muito mal. Michel Temer assumiu nessa condição, né? Foi 6 meses de provisório, acho que é afastamento, né, onde algumas coisas começaram a ser colocadas em prática, mudou a equipe econômica. E menos de 2 anos, este país entrou no rumo econômico correto. Isso, as pessoas, eu acho interessante que as pessoas não percebem, né? A inflação está absolutamente controlada e baixa, né? A questão dos juros também está diminuindo. E as mudanças que foram feitas, por exemplo, eu sou senadora da República, eu votei pelo controle do teto. O que é isso? O controle do teto... por que ficou esse descalabro com a Dilma? Porque ia se gastando. Mas é como se você ganha na tua casa R$4.000 e gasta 8. Um dia a casa cai, né? Era o que estava acontecendo. O que foi feito? Ele conseguiu aprovar uma lei que parecia impossível, que era que não se pode gastar mais no Brasil, a União, mais do que nenhuma instância, né? Mais do que arrecada, né? Isso foi difícil de passar. Porque as pessoas, principalmente quem vota lá, né, querem ter possibilidades de gasto. Mas não dá. Se você tem um país que tem a condição que nós temos de desenvolvimento, precisa investir em infraestrutura para que nós consigamos criar empregos, nós não podemos gastar desse jeito, às vezes de forma muito populista, e não conseguir isso. Depois ele fez algo também
que eu, como muito interessada na área, gostei muito, que estava há 20 anos sendo discutido, foi a mudança do ensino médio. Eu não sei se... Tá para sair agora, né? Olha, tá para sair, exatamente. Eu fui até, há 3 dias atrás, eu fui quando eles entregaram, o MEC entregou a proposta para o Conselho de Educação. Quer dizer, demorou muito tempo, foram muitas discussões, depois acabou indo de forma de medida provisória, porque ia demorar infinito, como sempre ficou, e aí foi aprovado, que vai ter matemática e português obrigatória e 4 matérias que são opcionais. Levando em conta o mandato da Dilma, com agora de Michel Temer, agora finalizando, até o final do ano, o que na sua percepção deixou de ser discutido ou aprovado que era essencial para o Brasil? No governo Temer, ele aprovou reformas que se tentaram aprovar no Brasil nos últimos 20 anos sem conseguir. Por isso que eu digo que é um governo que em 2 anos, menos de 2 anos, aprovou reformas estruturantes para o país. E aí você estava me perguntando que ele está com uma baixa popularidade. Mas por isso ele tem que explicar o que foi feito no Brasil. E o jeito que as pessoas esquecem como estava no governo da Dilma. Será que ele já não teve tempo suficiente de explicar? Acho que não. Eu acho que uma campanha política, você consegue ter um tempo onde você pode se explicar muito melhor. Num debate, você consegue se explicar muito melhor. Eu acredito que ele deveria ter esse direito de explicar o que ele fez. E ele fez muito, muito pelo Brasil nesse um ano e pouquinho. Como é que a senhora vê o movimento do MDB, tanto para cargo de presidente da República quanto do governo do Estado? Hoje a gente está apontando para Paulo Scaff? Sim, não é que está apontando, nós temos um candidato. Chama-se Paulo Scaff, candidato ao governo. Eu sou candidata à reeleição para o Senado. E nós temos Márcio França e temos o Dória. Então, o paulista vai ter que avaliar com muito cuidado. Eu espero que olhe bem para o Paulo Scaff, porque ele tem uma representatividade, tem um trabalho bonito para mostrar e que é uma figura nova na política. Que alianças ainda devem ser articuladas para tornar o MDB mais forte? A gente vê o PSB crescendo bastante, a força de João Dória também como PSDB. O que o MDB está fazendo? Está conversando, porque na política tem uma coisa que é muito importante, né? Que é o processo. Quando a gente quer ultrapassar o processo, a gente se atrapalha. Haja visto o que aconteceu com o Dória, né? O processo é lento, porque num dia a conjuntura muda. E no Brasil está mudando cada 5 minutos. Então, as conversas vão. Eu poderia dizer que o Márcio França, ele teve os últimos anos muito dedicado a essas coligações. E que então ele está com uma boa coligação já muito clara. A do PSDB está menos clara, não está tão consolidada, e o MDB ainda não tão consolidada. Mas estão todos tentando trazer o máximo de partidos que podem, porque esse horário de televisão é o que permite a exposição do candidato, né? Nessa troca de cadeiras, nesse momento, né, de articulações políticas, existe possibilidade da senhora ocupar alguma pasta no governo federal? Não. Ministério? Não, eu sou candidata à reeleição. Nem pasta de educação? Não. Até já tem um novo, acho, que já está pensado. Não. Não existe nenhum tipo de articulação do MDB para fortalecer isso, ou talvez dar alguma cadeira para o DEM? Não, acho que vai ficar o DEM na educação. Dentro da sua reeleição para o Senado, o seu ex-marido, Eduardo Suplicy, pode ser um incômodo? Não, eu acho que a gente tem alguns princípios muito semelhantes, né? No que se refere à ética, no que se refere ao combate à corrupção, no que se refere aos mais carentes, né? E depois tomamos caminhos diferentes, em votações, muitas vezes votávamos diferente. Nesse sentido tem uma diferença, mas acho que das coisas mais importantes para o eleitor, essa diferença hoje tem pouca importância. A senhora é presidente da Comissão de Assuntos Sociais, né? Uma comissão importante. Como é que a senhora avalia esse seu mandato enquanto senadora e o que ainda falta fazer? Olha, foi uma oportunidade muito boa.
ser presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que é onde passam todos os projetos referentes ao cotidiano do cidadão. Nós fizemos desde discussões da reforma trabalhista, tudo de saúde passa por essa comissão. Ontem, por exemplo, quinta-feira, foi quinta-feira, nós tivemos uma audiência pública para discutir a situação das santas casas e filantrópicas e a relação com o SUS. E como elas estão abandonadas e estão realmente muito endividadas e fazem maior parte do atendimento. Sabe que no estado de São Paulo é feito por Santa Casas. Então, nós contribuímos muito como para leis, né? Mas também para avaliações, porque a Comissão de Assuntos Sociais, todo ano ela escolhe um tema e um relator para que fique o ano inteiro debruçado, com uma grande equipe, tem uma assessoria lá muito competente, tudo, para fazer audiências, para conversar no Brasil todo, inclusive sobre um tema. O ano passado, o tema escolhido foi mais médicos, e foi apresentado no final do ano uma relatoria, foi da senadora baiana, Lídice da Mata, sobre a questão dos mais médicos. Como funcionou bem. Foi uma avaliação e aí foi levantado aonde não funcionou, que também teve problemas. Agora foi selecionado o papel das filantrópicas e Santa Casa de a relação com o SUS, por isso que teve audiência. E no final do ano a gente tem um relatório, leva para o governo e a posição da comissão tem muita influência, porque não é um ou dois senadores, é uma comissão. Senadora, eu queria aproveitar esse bloco agora para a gente destrinchar um pouco mais do que está acontecendo hoje no nosso país. É um momento que a gente não pode deixar de mencionar e gostaria de falar um pouco sobre a questão do PT. Começando pela questão do Partido dos Trabalhadores, a senhora acompanhou por mais de 30 anos, 33 anos, né? Andou lado a lado, lá formando, militando, enfim. Como é que a senhora vê hoje o PT? Quem é o PT? É uma pergunta difícil de responder. O PT é um partido no momento que está lutando com muitas dificuldades, principalmente pelo que aconteceu com o seu líder máximo, né? Lula. E hoje nós estamos gravando essa entrevista à tarde, num dia muito importante, não só para o PT, mas para o Brasil. E não sabemos o que vai acontecer. Eu só peço que não tenhamos nenhum espetáculo de violência e que tenhamos tranquilidade, serenidade e respeito às instituições, porque nós temos um momento turbulento no Brasil, né? E nós temos que respeitar as instâncias, né? E o Supremo é uma das instâncias que põe ordem. Então, por mais que não concordemos, né? Eu não estou dizendo nem se eu concordo ou não concordo, só estou dizendo que todos nós temos que ver que o Supremo, se o Supremo não for respeitado, o que temos nós para a justiça? Do seu ponto de vista, ele é culpado ou inocente? Imagine se eu for responder uma coisa dessa, eu não vou. Eu posso dizer que eu tenho um respeito pelo Lula, um grande respeito pela sua trajetória, batalhei muito com ele pelo povo mais pobre desse país, e agora sobre o restante do que está acontecendo, eu acredito que, eu espero que as coisas não ocorram de forma violenta ou desrespeitando a lei, mas que ele tenha todas as oportunidades para continuar sua defesa. A senhora entrou em contato com ele hoje? Não. Nem ontem? Não. A troca, a senhora conviveu, como a gente falou, por muitos anos com o PT, foi ministra do governo Lula, foi ministra do governo Dilma e agora está no MDB. O que fez a senhora romper com o Partido dos Trabalhadores depois de tanto tempo? Duas coisas. Primeiro, que eu conversei com o Lula 2 meses antes de um pouco da eleição da Dilma pela segunda vez. Eu conversei com o Lula que achava que ele devia ser o candidato. E o que estava mais ou menos caminhando. E 2 meses antes da eleição ele resolveu que ele não iria disputar, ia ser ela. E eu sabia que não ia dar certo. E aí eu falei para ele que eu ia procurar outro caminho, porque não ia dar certo. E aí eu saí do partido. Agora, nessa ruptura, a senhora declarou que não teria como conviver com escândalos de corrupção envolvendo o partido. Uhum. Essa foi uma declaração que a senhora deu. Isso, de algum momento, a gente está vendo todo o cenário que acontece hoje. Em algum momento, a senhora se sente aliviada por hoje não estar no PT?
Sim, no sentido que teve uma ruptura, porque eu não estava mais combinando, né? Eu não acreditava em algumas das coisas que estavam acontecendo e principalmente na pessoa da Dilma que estava eleita. Eu não podia ficar naquele governo. Eu achava que o Brasil ia virar uma tragédia com ela e que não ia dar certo. E falei isso para o Lula. E tanto não deu certo que teve um impeachment, né? Acabaram concordando que não ia dar certo. Então, eu acho que a senhora votou a favor, né? Eu não só votei a favor, mas como participei da comissão, porque eu tinha antevisto isso. Eu sabia que não ia ser possível. Agora, debaixo dessa sua declaração, que fala que conviver com escândalos de corrupção envolvendo o partido, isso também, no cenário que a gente vive hoje, não pode também acontecer com o MDB? Haja visto que a gente está vendo com o Temer, com o Rodrimar? Pode, mas você pode ir para o PSDB, aí você vai ver o escândalo do Paulo Preto preso hoje, você vai ver a possibilidade do Lava Jato no Alckmin, você vai ver o Aécio, a situação, aí você vai para o PSB, você tem também os escândalos do Eduardo, o presidente, Eduardo Campos. Eduardo Campos. Eu acho que a política hoje está meio difícil, né? Tem solução? Ou tem que refazer tudo? Não, gente, tem que ter solução. Tem que ter na hora do voto. As pessoas têm que votar certo. Tem que saber o currículo de cada candidato. Tem que pensar no que ele propõe. Tem que avaliar. Tem que pensar o que é melhor para o país naquele momento. Naquele momento, naquela situação. Dentro desse ponto que a senhora está falando de corrupção e de investigações, a gente tem um dado aqui que cerca de metade dos deputados e senadores, pelo menos 238, são investigados no STF da atual legislatura, foram citados das mais diversas delações agora nos noticiários nos últimos 4 anos. Como é que a senhora vê a imagem do legislativo atual? Como a população vê? Muito ruim. Por isso que agora espera-se que tome mais cuidado, né? Porque as pessoas não estão lá de paraquedas, elas foram votadas, cada um deles. Agora, um clima, quando fica muito tumultuado, as pessoas se radicalizam. Isso que eu acho que está sendo muito ruim, porque as pessoas não estão respeitando as posições contrárias. Mas hoje as pessoas se xingam, em plenário as pessoas se xingam, né? É outra forma de política que não é adequada, né? Mas nessas delações, o seu nome também foi citado na Odebrecht. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Que não procede. A gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que a senhora desse um recado para os brasileiros hoje, enquanto senadora, enquanto mulher, enquanto representante da nossa sociedade, enquanto ex-PT, hoje MDB. Vote bem e pense. Muito obrigada, senadora. Notícias em Debate fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.